Viana do Castelo. Este que é o primeiro assunto que vamos comentar esta noite. Partimos então para a análise, mais uma vez. Boa noite aos dois. Começa a conversa esta noite com a Glória Araújo. Ora, temos aqui, se quisermos, uma sucessão de notícias, três, mais concretamente em torno dos estaleiros navais. A mais antiga, que não foi assim há tanto tempo atrás, foi a semana passada, o Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, a reconhecer que falhou na solução que tinha prometido que ia encontrar para os estaleiros navais. Depois, a segunda notícia é o próprio Primeiro-Ministro adiantar que podemos ter capital angolano para revitalizar, no fundo, os estaleiros navais. E a terceira, que é de hoje, que é, se quisermos, uma mais inesperada, que é o recuo do governo venezuelano. Essa era seguramente aquela que ninguém adivinhava. Sim, seguramente essa era aquela que, para além de ninguém adivinhar, aquela que era menos desejável que acontecesse também. Como vimos até mesmo nesta peça, o problema dos estaleiros de Viana do Castelo é um problema que já se arrasta há muitíssimos anos e, portanto, a situação não é fácil de resolver. É uma empresa que tem, como todos nós sabemos, um grande know-how acumulado, é uma empresa que, desse ponto de vista, é válida para qualquer... e este interesse demonstrado não só pelos angolanos, julgo também pelos italianos, demonstra isso mesmo, é uma empresa capaz, é uma empresa... Porque há ali conhecimento, não é? Sim, É há um conhecimento acumulado de anos, uma mais-valia reconhecida por todos. No entanto, tem uma situação financeira que impede a empresa de estar em boas condições e agora encontramos-nos neste impasse. Em relação à Venezuela, eu acho que, pelo menos, uma coisa com isto ficou esclarecida. À época que o anterior governo tomou a iniciativa de ter várias parcerias com a Venezuela, com o governo venezuelano, esta era uma delas, parecia que havia, por parte dos partidos mais à direita, algum preconceito em relação à Venezuela e a estabelecer negócios com a Venezuela. E agora verifica-se que não é assim. Aliás, o ministro Paulo Portas já se deslocou, ele próprio, à Venezuela, e demonstrou claramente que, afinal, esse sentimento era só uma impressão, não era nada de real e que, quando estão em jogo os interesses de Portugal, pois com certeza isso está acima de tudo. Mas então, Glória, como é que interpreta este recuo do governo venezuelano? Terá algo que terá não corrido muito bem na visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros? Não imagino que possa ter acontecido. A Venezuela também tem os seus próprios problemas, como sabemos, e não imagino o que possa ter acontecido. É que o processo acaba por ser estranho. De resto, vimos as imagens que nos recordam como é que foi a visita em fevereiro de Hugo Chávez, muito mediatizada, e muitas promessas, de resto, de que seria mais do que um ferry, e tal como eu já noticiei esta noite, agora temos esta decisão que não foi explicada, pelo menos ainda. Precisamente, só podemos especular. Precisamente, só podemos especular. Exatamente. Só podemos especular. Não sei o que é que se terá passado no negócio, são sempre negócios um pouco complicados. A questão é que este ferry em particular não foi construído para aquele objetivo e, portanto, há sempre dificuldades a serem ultrapassadas. Imagino que não tenha sido possível ultrapassá-las. O que é aqui de realçar é que realmente os estaleiros estão a construir, julgo que neste momento têm em projeto a construção de um navio, patrulha, ou de vários, para a Marinha Portuguesa. Já há um interesse também declarado por parte da Marinha Brasileira. Os próprios angolanos têm necessidade, como se viu aqui também nesta peça, de comprar esse tipo de equipamentos, esse tipo de navios para eles próprios e, sendo como clientes ou sendo como investidores ou até ambos, na dupla capacidade, eu julgo que não tem problema nenhum a realizar-se. É uma excelente notícia. Esperemos é que realmente aconteça mesmo e esperemos que seja uma boa notícia que tenhamos em breve. Esta diplomacia económica que este governo está a fazer. Que é uma aposta deste governo, uma aposta assumida. Sim, aliás, na senda daquilo que já tinha vindo a ser feito pelo anterior governo, é uma grande aposta de Portugal, é a diplomacia económica. Esperemos que traga os seus frutos, porque no final o que contarão são os resultados e, como vimos aqui, há um problema
bastante urgente para resolver, que é a situação destes trabalhadores, dos estaleiros, e que precisam também de algumas definições para terem certezas na sua vida. Até porque não podemos esquecer que os estaleiros de Viana do Castelo são a empresa que é das principais empregadoras na região de Viana do Castelo. José Manuel Diogo, mais uma vez, boa noite. Esta noite, aqui no Jornal do Norte, Manuel Pizarro, deputado do Partido Socialista e ex-secretário de Estado, precisamente falando sobre esta questão, disse o seguinte: não houve uma estratégia nacional em torno do potencial dos estaleiros navais nos últimos anos. É uma leitura que subscreve ou não? Olá, boa noite. Mais do que uma estratégia nos últimos anos, nós temos que atentar temos que perceber o estado dos estaleiros navais. Está em know-how, é verdade. Está instalado, é verdade, mas tem um passivo de 200 e quase 300 milhões de euros e tem um problema para resolver que foi criado dentro de Portugal. Esse problema chama-se Atlântida, é um barco que foi encomendado pelo governo açoriano, com uma característica técnica que tinha que cumprir a velocidade de 19 nós. Entretanto, o mundo foi correndo, o mundo foi ficando diferente, o barco foi sendo apetrechado com confortos que pesavam e quando o barco vai ser entregue, já só fazia 16 nós de velocidade. Isto não é um problema estrutural, mas é um problema que demonstra a principal causa de nós termos uma empresa pública, com know-how, com créditos firmados, mas que pela desorganização, pela forma como lá dentro os processos se elaboram e seguiam, acaba o navio por ficar no estaleiro por culpa das autoridades portuguesas, porque embora o Governo Regional dos Açores seja completamente autónomo e tenha aparentemente tido razão para desistir do negócio, fica um barco pronto, mais luxuoso e pesado do que aquilo que devia, que não consegue ser entregue a ninguém. Portanto, quando o Manuel Pizarro diz aquilo que diz agora, nós temos que olhar para trás e percebermos o seguinte: uma empresa com know-how tem que ser gerida também com know-how. Tem que ser também gerida com a capacidade de perceber que o know-how só não basta. É preciso organização, é preciso gestão. E é preciso visão. A visão é preciso sempre, Mas nem sempre acontece. Agora temos, infelizmente não, temos os problemas estruturais de Portugal, e já lá vamos quando falarmos do salário. Sim, do próximo assunto. Os problemas estruturais de Portugal têm a ver com coisas muito simples, que são nós, se não vendermos mais do que aquilo que compramos, não vamos conseguir resolver problema nenhum. E o apelo ao investimento estrangeiro, e penso que não são só os italianos, nem são só... Hoje há uma notícia num jornal, na SIC Notícias, perdoe-se falar-se da concorrência, que diz que já esta segunda-feira uma delegação de brasileiros vai visitar os estaleiros de Viana do Castelo. A solução que se vai encontrar ali será sempre uma solução que não é a solução ótima, não é a solução que podia ter sido encontrada se o processo tivesse sido bem conduzido primeiro dentro de Portugal e depois agora estamos a vender um anel que é quase do tamanho da mão para resolver um problema de muitos trabalhadores, mas que não é um problema de agora, é um problema que foi arrastado. Ou seja, procura-se agora a solução possível, não a ideal, no fundo. O problema é esse. É o que acontece quando não acautelamos o passado. É o que acontece quando não se acautela o passado, depois as soluções nunca são ótimas. Quando não há planeamento, quando esse planeamento falha e a gestão é fraca, depois temos esta situação. Falávamos também chama-se Ministério dos Negócios Estrangeiros. Negócios estrangeiros. Durante muito tempo a diplomacia portuguesa esteve afastada da sua própria definição. A diplomacia serve para fazer negócios, não serve só para ir a recepções, nem apenas para coisas políticas ou coisas de charme. A diplomacia, os negócios estrangeiros são para representar. A rede diplomática portuguesa deve ser usada para isso. E parceiros como o Chaves, parceiros como os parceiros naturais de Portugal, porque falam a nossa língua, e o estabelecimento de relações e lógicas de trabalho são muito mais fáceis. E, portanto, nesta altura,
o que não podemos descartar nenhuma das hipóteses. E, Portanto, no fundo, transformar as embaixadas em espécie de centros de negócios é uma boa ideia. Mas é o que são as embaixadas em todos os países. Mas não era no caso português, é o que está a dizer. Atentemos à diplomacia portuguesa dos últimos anos, mas não é da última década. A diplomacia criou uma lógica, a diplomacia portuguesa sempre teve uma lógica de representação e não uma lógica de negócios. Bom, vamos então avançar para o outro assunto que também marca o dia e de resto o nosso convidado José Manuel Diogo